Mais uma vez, então, boa noite a todos, graça e paz, né? Importante para nós. E nós acabamos de louvar ao Senhor e bendizê-lo por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. E como é bom e como é maravilhoso estar na presença desse Deus. Esse Deus que nos dá o fôlego de vida, nos deu o seu amor, remiu os nossos pecados e nos tornou filhos dele. E isso para nós é algo gratificante demais. Deixa nós felizes, porque é uma felicidade eterna. Não é algo que alguém pode arrancar de nós. E louvar ao Senhor e bendizer os seus feitos através dos louvores, para nós é motivo único, pois nós sempre falamos aqui que o mais próximo do céu que nós podemos chegar aqui na terra é quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja dele. Então, a parte mais importante para nós é quando nós nos reunimos, quando estamos unidos, porque quando nos unimos, então nos tornamos igreja. Nos tornamos igreja de Cristo, e isso é maravilhoso para nós. Na noite de hoje, amados, nós vamos falar sobre mais um pilar da fé cristã. Nós já falamos sobre o sola fide, que é somente a fé. Nós vimos o quanto isso é importante, é um dos pilares que nós já pregamos. Falamos também sobre o sola gratia, que é somente a graça. E hoje nós vamos falar sobre mais um pilar, é o terceiro pilar da fé cristã. É o terceiro pilar da reforma protestante. Como nós falamos, o que nós estamos fazendo esse mês de outubro? Estamos relembrando a história da igreja e relembrando também as doutrinas fundamentais do cristianismo, do qual nós fazemos parte. É um privilégio para nós, hoje nessa noite, não só relembrar a história, pois os livros de histórias podem relembrar a história, mas nós estamos mais interessados em relembrar as doutrinas históricas, as doutrinas que vieram através dos anos. E isso para nós sabermos que já existiam irmãos em Cristo que se deleitaram nessa doutrina, que se alegraram com essa doutrina, e também deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então olha que maravilha. A fé cristã, ela é maravilhosa por causa disso. Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que homens não pouparam a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos conhecer a Cristo, conhecer a fé cristã, nos alegrarmos com essas doutrinas que são eternas. Como nós falamos, o Evangelho, que é a boa notícia, é o Evangelho de Deus. É uma boa notícia que Deus revelou a nós, que Deus fez através de Cristo Jesus. Então, o terceiro pilar que nós vamos falar hoje é o solus Christus. O que isso significa? Somente Cristo. É isso que nós vamos tratar nessa noite. Pois Cristo, ele é o centro do cristianismo. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. E isso para nós, entendermos isso, é fundamental para a nossa fé. Pois, infelizmente, algumas denominações e algumas pessoas acabaram retirando Cristo da mensagem. Acabaram retirando Cristo do Evangelho.
E eles acabam oferecendo qualquer outra coisa em lugar de Cristo. E Cristo, a obra de Cristo, o favor imerecido de Cristo não é mencionado, nunca é lembrado. As pessoas passam anos e anos sem ouvir a mensagem central do Evangelho, que é o quê? Jesus Cristo e este crucificado, e ao terceiro dia ressuscitado, e hoje ele está vivo à direita de Deus. E sabe o que ele está fazendo agora, nesse exato momento? Ele está intercedendo por você e por mim. Amados, isso é motivo de muita alegria. Sabermos que 24 horas por dia nós temos um sumo sacerdote eterno que intercede por nós ao Pai. Veja que a obra de Cristo é contínua. E isso é maravilhoso. Como é gratificante podermos nos reunir aqui novamente em torno do Santo Evangelho de Deus. E então hoje nós iremos, como eu falei, olhar para mais um pilar da fé protestante, que é o solos Cristo, isto é, somente Cristo Jesus. E você vai ver o quão isso é importante para mim e para a tua vida. Como eu falei, é sempre bom relembrarmos a história da igreja. É sempre bom relembrarmos as doutrinas cristãs que nos faz ser cristãos, que nos diferencia das demais religiões, que nos diferencia do mundo. Então é importante nós relembrarmos as doutrinas, por quê? Porque é segurança para nós, é firmeza para nós, traz convicção para nós. Então não estamos aqui apenas para relembrar a história. Como eu falei, é sempre bom nós relembrarmos a história e ver a importância não apenas histórica, mas também das doutrinas que alcançaram a nossa vida. Amados, como falamos, iremos olhar para os solos Cristos, somente Cristo. E isso fica bem claro para nós quando vemos a importância dessa doutrina para o cristianismo, para o verdadeiro cristianismo. Pois se você remover Cristo, se você tirar a cruz de Cristo, não resta nada. E é interessante como muitos estão dizendo que estão pregando o Evangelho quando você não vê um resquício da cruz de Cristo, você não vê um resquício de Cristo na mensagem. Você consegue ouvir, mas não ouvir sobre Cristo. Então, infelizmente, eles acabam tirando Cristo e a sua cruz. Hoje, para reconhecermos um evangélico, basta um breve tempo de conversa com qualquer cristão, ainda que numa simples interjeição, o nome de Jesus, cedo ou tarde, acaba aparecendo, não é verdade? Quando você consegue ali encontrar um irmão na fé. O solos Cristos, amados, nos faz entender que Jesus Cristo não é apenas o nome central para o cristianismo evangélico, mas que ele é o único nome do Evangelho. Isso é maravilhoso. Isso mostra a centralidade de Cristo, da pessoa dele, dos ofícios dele. Então nós vemos que o nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus Cristo. E todo joelho e toda língua um dia irá confessar que Ele é o Senhor. E isso para nós é glorificante. Isso para nós é uma alegria. Sabermos que não haverá uma boca que não confessará que Ele é o Senhor. Todos um dia se curvarão durante Ele e proclamarão: Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Não existe outro.
Pois Jesus Cristo, amados, Ele é o próprio Evangelho. Isso é maravilhoso para nós, termos essas convicções gravadas em nosso coração e podermos nos alegrar com isso. Mas, como eu falei, nem sempre foi assim. Apesar de Jesus ser o único nome atribuído à salvação, cura, libertação e purificação pelos apóstolos e pelos primeiros discípulos de Jesus Cristo, nós podemos ver isso em Atos, capítulo 2, versículo 21. Olha o que vai dizer Atos, capítulo 2, versículo 21. Vai dizer assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que em Atos 2:21 nos dá essa certeza, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Essa era a centralidade de Cristo na mensagem. O apóstolo Paulo certa vez diz: olha, eu não me propus a saber qualquer outra coisa senão Jesus Cristo e este crucificado. Não havia várias mensagens, amados. Sabe qual é o erro da nossa geração? É achar que existe milhares de mensagens que nós temos que pregar. Nós não temos que pregar milhares de mensagens. Nós só temos uma única mensagem a pregar ao mundo. E a mensagem é que o Filho de Deus se encarnou e viveu entre nós, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar aos homens. Ainda em Atos, se você quiser abrir em Atos 3:16, olha o que vai dizer. Atos 3:16. Olha que maravilha. Diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Veja, através de Cristo nós temos salvação, através de Cristo a cura, e isso para nós nos alegra. Abra também em Atos capítulo 5, versículo 40. Olha o que vai dizer, amados. Essas palavras são reconfortantes para nós. Precisamos sempre tê-las em nossas mentes. Atos 5, 40 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falasse em o nome de Jesus. E assim o soltaram. E o que eles fizeram? Eles saíram de lá e continuaram a pregar o Evangelho. Eles foram repreendidos, eles apanharam, eles foram açoitados por chicotes, e disseram para ele: olha, parem de pregar Jesus, não falem mais no nome dele, se calem ou vocês vão morrer. E aqueles homens então se levantaram e falaram assim: pode nos matar. E começaram a pregar Jesus, somente Cristo. Aquilo era maravilhoso para aqueles homens, era encorajador. Veja o que dava coragem a esses homens. Veja Paulo. Paulo, ele foi chicoteado numa cidade, foi apedrejado na outra, quase foi morto na outra. Tudo isso por amor de Cristo. Veja, isso não inibia esses homens, eles se levantavam. Por isso que nós podemos entender quando Paulo diz assim: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele ficasse vivo, ele continuaria produzindo frutos para o reino de Deus, e se ele morresse, se encontraria com o Senhor Jesus. Então veja, amados, como é importante para nós
olharmos para esses homens e aprendermos com eles. Há uma geração de cristãos hoje que é fraca. Há uma geração de cristãos hoje que não se posiciona. Como nós falamos, essa geração perdeu a visão de Cristo e desse Cristo glorioso. Em Atos ainda, capítulo 19, versículo 5, nos vai dizer uma outra coisa. Veja como Cristo é a centralidade da mensagem dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. Atos 19, 5. Olha o que diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós somos batizados. Veja, a mensagem cristocêntrica, o que eu quero que você entenda nessa noite, não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver com o nosso ego. Nós não somos o centro da mensagem. Cristo é o centro. É isso que nós devemos fazer. Sabe qual é a missão do pregador? A missão do pregador é fazer com que vocês olhem para Cristo, se alegrem nele, se deleitem nele, se fortaleçam nele, e que ele seja tudo que você tenha nessa vida. Não é outra coisa. A missão do pastor não é entreter vocês, não é trazer entretenimento, piadas, não é deixar vocês confortáveis consigo mesmos, não, mas é fazer com que vocês vejam a beleza de Cristo, é que vocês olhem verdadeiramente para Ele. Em Atos ainda, capítulo 22, versículo 16, se você quiser abrir, olha o que vai dizer. Atos 22, 16, diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, e invoca o nome dele. Só há um nome que nós devemos invocar, o nome de Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor. É isso que nós temos que ver, é isso que nós estamos olhando nessa noite. Somente Cristo. Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro do Evangelho. A Bíblia, o centro da Bíblia é Cristo. Você vai lá em Gênesis capítulo 1, Ele está lá. Você vai no final e Ele está lá. Cada página você consegue enxergar Cristo. Quando nós vamos até a Bíblia, é quando nós vamos até um berço. Quando nós vamos até um berço, o que esperamos ver dentro de um berço? Uma criança, não é? É isso que nós temos que ver quando nós vamos até a Bíblia, é Cristo. Em cada página, em cada história contada. Olha como as coisas são distorcidas. As pessoas ensinam as crianças o quê? Dentro da Bíblia, das histórias da Bíblia. Pega lá a Arca de Noé. As crianças aprendem o quê com a Arca de Noé? Que Deus salvou os animais, não é? Mas não é isso. Cristo ali estava salvando. Cristo ali estava salvando o seu servo. Estava salvando a sua família. Noé. A história da arca é sobre salvação de almas e não de animais. Veja como nós não conseguimos ver Cristo nem na mais simples história dela. As pessoas olham e vejam, olha que bonitinho, Deus salvando os animais. Não, é Deus salvando uma única família, dentro de uma geração inteira. Quanto tempo esse homem pregou? 100 anos. Imagine, vocês ficarem 100 anos pregando o Evangelho e nenhuma pessoa se converter. Nenhuma. É o que está acontecendo hoje.
Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos que o centro da mensagem é Cristo, quando nós falamos que não há outra coisa a dizer aos homens que importam. Veja, Noé não estava preocupado em pintar a arca de verde para salvar as pessoas que gostam do verde. É isso que as igrejas estão fazendo. Do que as pessoas gostam? De pagode? Vamos colocar pagode na igreja. As pessoas agora gostam de preto? Vamos pintar a igreja de preto. Vamos ver se nós conseguimos ganhar essas pessoas. Noé não perguntou, olha, será que as pessoas gostam de quartos pequenos ou quartos grandes? Não. Ele foi fiel na mensagem. Ele pregou, ele não se importou se as pessoas iriam entrar ou não, porque a salvação pertence ao Senhor. Não pertence ao pregador, o pregador pertence a ser fiel. Então hoje nessa noite, olha como é que é importante para nós, amados. Com o passar do tempo e com o afastamento da centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, outros nomes e práticas começaram a achar lugar dentro da igreja, dentro da pregação. Veja o quão longe as pregações estão da centralidade de Cristo. Como nós falamos, as pessoas não conseguem mais ver o evangelho nessas pregações. As pessoas têm palestras motivacionais na igreja. As pessoas têm palestras sobre vida financeira. As pessoas têm palestra de como ser um empresário bem-sucedido. E isso não é papel da igreja. Não é. Quantas coisas têm tomado o lugar de Cristo e as pessoas não se apercebem disso. Amados, enquanto no início, lá da pregação dos apóstolos, Jesus e o seu sacrifício apenas eram suficientes e o centro e únicos para a salvação do pecador. Porém, com o passar do tempo, ela passou a ser recebida pelas obras de Cristo, associada com a justiça da pessoa que é salva. Não só isso, mas outros cristãos, depois de mortos e considerados santos, com um suposto acesso especial diante de Deus, passaram a ser considerados intercessores diante do Pai ou de Jesus. E nós podemos ver isso, amados, na Igreja Católica Apostólica Romana, sendo a principal intercessora dos homens, Maria, mãe de Jesus, chegando-se ao cúmulo de se ver em nossos dias a seguinte frase: peça à mãe de Deus, peça à mãe que o filho atende. Não é isso que eles dizem? Peçam à mãe de Jesus, à mãe de Deus. Olha, Cristo ele foi sendo tirado. E aí nós, amados, olhamos para os católicos, apostólicos, romanos, para a igreja deles, e falamos, nossa, que absurdo, né? Poxa, ter que pedir a um santo para interceder por nós. Amados, o véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos entrar diante da presença, nós podemos lá chegar ao trono da graça, nós podemos lá chegar a Cristo diretamente. Então eles chegaram ao cúmulo de dizerem isso: peça à mãe que o filho atende. Você não tem fé? Peça a ela. Ela vai interceder por vocês. E outros santos que eles inventaram. E quando nós, cristãos, olhamos isso, logo nós condenamos. Mas olha que interessante. Isso, infelizmente, amados, é bem comum em muitas denominações de nossos dias, que se dizem cristãs. Muitos. Nossa geração não clama por Maria, não, mas clama pelo profeta
que traz revelação. Clama pelo profeta que traz previsões sobre o futuro, que traz profetadas. Clama pelos apóstolos amados e apóstolas da nossa geração, como se eles pudessem interceder de maneira especial por nós. Você já viu isso? Ó, pastor, ora por mim, a sua oração é mais forte que a minha. Já viu aquela fila no final do culto? O pastor lá, ele ora e tem cura. Vamos lá pedir para ele. Ele vai orar, vai curar. Olha, vamos lá, que aquela mulher é de Deus. As pessoas saem daqui para ir até em outro estado, porque dizem que aquela mulher ou aquele homem é assim com Deus. A oração dele, veja, nós achamos estranho quando os católicos clamam a Maria, clamam a outros santos, mas quantos nós vamos atrás e não medimos esforços? Se esquecemos que nós temos um livre acesso a Deus, se esquecemos que Deus ele vai ouvir a sua oração, porque o poder não está em quem ora, está em quem ouve a oração, amados. Olha, vamos lá na outra cidade, porque diz que tem aquele homem, aquele apóstolo, que ele ora e coisas grandiosas acontecem. Vamos lá. Amados, esses dias eu vi algo terrível acontecendo dentro de uma denominação. Apóstolo já não existe, e apóstola piorou. Aí tem uma apóstola sentada em um trono, uma espécie de um trono. E o que é que os fiéis daquela igreja faziam? Ia até lá para tocar no pé da apóstola, para que ela intercedesse por eles, para receber a cura, a bênção, a vitória, para deixarem a sua oferta no pé dela. É o que está acontecendo, amados. Removeram Cristo das igrejas, removeram Jesus do centro. Olha essas bizarrices, coisas estranhas estão acontecendo, e a multidão, por não conhecerem o Evangelho de Cristo, por não conhecerem Cristo, estão nesses lugares que chamam de igreja, chamam de pastores, apóstolos, apóstolas, bispos. Amados, está terrível. Falo isso com dor no coração. Falo isso com muita dor no coração, pois homens e mulheres, como eu falei, quando nós pecamos, o nosso pecado nos leva ao inferno. Mas quando líderes não pregam o Evangelho, uma multidão é arrastada com eles. Uma multidão, amados, começam a venerar esses homens, começam a venerar essas mulheres. Esquecem que o véu do templo foi rasgado, que hoje eu e você nós temos livre acesso a Deus, que quem intercede por nós 24 horas é Jesus Cristo. E a palavra dele diz que quando nós não sabemos orar e não sabemos pedir, o próprio Espírito Santo de Deus intercede pelas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém. Ainda temos um ajudador nas nossas orações, amados. Por que os homens vão atrás dessas loucuras? Porque as pessoas se rendem a essas bizarrices. Por quê? Vê como isso é ridículo, como isso é uma ofensa ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Imagine Cristo olhando para aquilo que eles chamam de igreja, olhando para aquelas multidões e dizendo: nossa, vocês não aprenderam o meu evangelho porque não tem quem pregue. As pessoas não leem a Bíblia. Eu pergunto, o que aconteceu com a Bíblia desses homens? O que aconteceu com a Bíblia dessas mulheres? O que aconteceu com a Bíblia dessa geração, que não entendem que tem livre acesso a Deus? É claro que nós devemos chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, intercedermos uns pelos outros, isso é mútuo.
Paulo diz: orem por mim, porque sou carente das vossas orações. Esse é o apóstolo Paulo falando. É a mesma coisa orem por mim. Orem por mim, orem pela minha vida. Eu vou orar por vocês, eu vou orar pela vida de vocês. Mas, amados, a minha oração não é especial. Não tem um toque a mais do que a de vocês. É igual aqueles que falam: não, tem que orar no monte. Nada contra quem ora lá. Mas a oração que Deus ouve no monte, ouve na cozinha, ouve no quarto, ouve na sala. Quando você está sentado, é o mesmo Deus. Amados, é isso que eu estou dizendo para vocês. Há um livre acesso hoje. É somente Cristo. Mas os homens começam a colocar bispas, bispos, apóstolos, apóstolas para serem intermediadores. Amados, como isso é terrível. Assim como os católicos colocam diversos santos, nós colocamos diversas coisas. E isso remove Cristo como nosso intercessor. Como eu falei, o que houve com a Bíblia dessas pessoas? O que houve com o Senhor Jesus, desses ditos cristãos? Eles não conhecem o poderoso Evangelho de Deus e de Cristo Jesus. Pois se conhecessem, fugiriam correndo às pressas dessas supostas igrejas. Correriam como se a cidade estivesse pegando fogo. Eles fugiriam daquele lugar. Eles não ficariam, por quê? Porque eles estão envergonhando Cristo. Estão envergonhando o Evangelho. Estão removendo o Cristo do centro. Estão colocando tantas outras coisas, amados. Aleluias. Como eu falei, a Reforma Protestante, de 31 de outubro de 1517, há quase 506 anos atrás, ao cunhar essa expressão que nós estamos vendo nessa noite, solos Christus, ou somente Cristo, atacou fortemente tais desvios. Atacou, declarando que a salvação é alcançada unicamente pela obra expiatória de Cristo Jesus na cruz. Segundo o Novo Testamento, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Vou ler mais uma vez, para que fique bem gravado no coração de cada um nessa noite. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há mais ninguém, amados. Não há ninguém que possa ficar entre você e o seu Senhor, entre você e o seu Deus. Ninguém. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve apresentar em tempos oportunos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Depois vocês meditem nesse versículo bastante. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, olha o detalhe, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha agora que interessante, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, e o tempo oportuno é hoje, é o que nós estamos ouvindo, é Deus falando para nós: olha, não existe ninguém que possa estar entre nós, senão o meu filho. Ninguém. É isso que nós temos que ter, amados. Essa certeza que invade o nosso coração é uma alegria de gozo eterno. Aprendermos essas verdades. Aprendemos que não precisamos mais de super-homens. Não precisamos mais de intercessores. Como eu falei, Ele mesmo intercede por nós. Como eu falei, quando nós não sabemos orar, porque muitas das vezes nós não sabemos. Às vezes nós queremos uma coisa, nós queremos ditar para Deus o que Ele tem e o que Ele não tem que fazer.
E aí o Espírito Santo vem e intercede por nós, intercede pelas nossas fraquezas, Ele intercede de maneira correta. Amados, e não é apenas desnecessário buscar outro mediador, mas é errado quando essas pessoas buscam os seus santos, buscam os seus apóstolos, as suas apóstolas, os seus profetas e profetisas, quando eles buscam pastores, quando eles buscam grandes homens para estarem no lugar de Cristo, porque eles acham que precisam disso, eles acham que precisam desses homens e dessas mulheres, mas nós não precisamos, pois já temos Cristo como nosso intercessor. Isso alegra seu coração nessa noite, isso faz você ter uma alegria eterna, porque Ele intercedeu por nós hoje o dia inteiro, e daqui a pouco nós vamos dormir, Ele vai continuar intercedendo, porque Ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não tira pequenos sonos, ele está acordado, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso, amados. Como nós podemos reduzir esse Deus, achando que Ele não é suficiente, mas Ele é suficiente para nós. Olha que interessante, quando os irmãos Gálatas, afastando-se do ensino de Paulo, começaram a acreditar que era necessário aliar ao sacrifício de Jesus a prática de obras da lei de Moisés, o apóstolo lhes dedicou toda uma carta para chamá-los de volta ao verdadeiro evangelho. Vocês se lembram dessa carta? O apóstolo Paulo fala assim: ó insensato Gálatas, isto é, ó loucos, quem vos fascinou a passarem do evangelho de Cristo para um outro evangelho? Mas não é que existe outro evangelho, ele diz assim: o qual não há outro. Qualquer coisa que seja pregada no lugar do evangelho de Cristo não é evangelho. É isso que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para o que é verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele diz: ó Gálatas, vocês são insensatos. Quão rapidamente vocês abandonaram a mensagem que eu entreguei para vocês. Vocês agora querem fazer os sacrifícios da lei. Vocês querem sacrificar, vocês querem guardar o sábado, vocês querem guardar as alimentações para serem salvos. Vocês são loucos, insensatos. Cristo é suficiente. O que Ele fez por nós é isso. Somos salvos, amados, pela obra de Cristo na cruz. Então veja, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta inteira para aqueles irmãos. E o que nós temos que fazer na nossa geração? A mesma coisa. Por isso que é interessante, não há outro caminho, não há outro evangelho, não há outro mediador, amados. Não há. Se por algum momento você achou que alguém pode ser um mediador entre você e Deus, você não precisa, porque você já tem o Filho dele. Esse é o verdadeiro mediador. Qualquer pensamento, amados, ou teologia, ou doutrina, ou qualquer ensino, ou prática religiosa que tire Jesus Cristo da sua posição central do cristianismo, como agente de expiação humana, carece de reforma. Era isso que aconteceu há 506 anos atrás, quando Martinho Lutero viu que a Igreja Católica estava colocando outras coisas no centro. Ele se revoltou com aquilo. Ele diz: nós não precisamos de indulgências, nós não precisamos comprar a nossa salvação, nós precisamos apenas de crer em Cristo, porque o justo viverá pela fé. O justo, ele crê que Jesus Cristo morreu
por nós e que a sua obra é suficiente. Amados, o que eu quero dizer é que em 1517, ou em 2023, ou daqui a 100 anos para frente, se for necessário ter outra reforma, devemos buscá-la. Devemos chamar as pessoas como Paulo fez com Gálatas. Devemos retornar às Escrituras. Aqui está o grande lema da igreja: retornar às Escrituras. Não importa o que eu penso, não importa, amados, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. As doutrinas eternas de Deus. E aqui está uma das doutrinas que é um dos pilares, que é o quê? Jesus Cristo somente. Não há outro. Há 506 anos atrás, teve a Reforma Protestante. E hoje, como nós falamos, nós precisamos. Porque olha os desvios teológicos que estão tendo. Olha essas doutrinas, essas bizarrices que eu falei para vocês, que acontecem nos nossos dias. Jesus Cristo, amados, não disputa lugar com o nosso ego, com a nossa tradição litúrgica, ou com a nossa denominação, com o volume de nossas orações. Não, ele não está em disputa com essas coisas. Com o número de capítulos da Bíblia que lemos por dia, não. Com o quanto de dízimos e ofertas que colocamos no gasofilaço, também não. Ou com quantas pessoas ganhamos para Jesus, não. Ou com a nossa dedicação ao ministério, também não. Ou aqui, ou do outro lado do mundo. Jesus, ele não está em disputa com nada disso. Não são essas coisas que nos salvam. É somente Cristo. É somente Ele. Por isso que nós estamos falando solos Christus. Somente Cristo é suficiente, amados. E neste assunto, amados, não há discussão. Não há discurso mais direto que o de Pedro diante dos líderes religiosos dos seus dias, quando ele disse em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro vai dizer assim, não há salvação em nenhum outro. Olha que maravilha! Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vocês conseguem ver a centralidade de Cristo na mensagem de Paulo, na mensagem de Mateus, na mensagem de Marcos, de Lucas, de João? Vocês conseguem ver a centralidade? Veja o quão Cristo é central aqui no que Pedro está falando. Não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Cristo Jesus a salvação. Veja, não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e o nosso desempenho. Não é Cristo e a nossa performance. Não é Cristo e mais alguma coisa, não. É somente em Cristo, é somente pela fé, é somente pela graça. Aleluias. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Não deixe, amados, que o nome de Jesus se torne apenas uma intercessão em seus lábios. Não. Invoque-o, entregue-se a Ele, viva para Ele e para Ele somente, pois só Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Somos nação eleita, sacerdócios reais. Somos seus filhos amados.
Um pregador chamado Joel Bick, certa vez, disse sobre os solos cristos a seguinte frase: se você é um filho de Deus, Cristo em seu tríplice, como profeta, sacerdote e rei, significará tudo para você. Quando você entende isso, que Cristo é profeta, sacerdote e rei, você ama os solos cristos? Você o ama em sua pessoa, natureza e ofício? Se sim, ele é o seu profeta. Você não precisa de nenhum outro profeta para lhe ensinar qualquer outra coisa. O seu sacerdote para santificar e interceder por você. Nós temos um sacerdote agora intercedendo por nós. O sacerdote, amados, ele fazia intercessão para o povo. É o que Cristo está fazendo hoje. O sacerdote trazia um sacrifício. Cristo foi o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E por isso que ele veio e se entregou por nós. Então veja, e se ele é o seu rei, então rei para governá-lo e guiá-lo. Sabe, muitas das vezes nós desconhecemos os ofícios de Cristo. Então sempre se lembre que você não precisa de nenhum profeta, porque ele é o profeta. Você não precisa de nenhum sacerdote, porque ele é o sacerdote. E você tem que entender que ele é o rei dos reis. Ele é rei. Nós somos seus súditos. Amados, é tão triste com aqueles servos que andam no palácio, mas nunca encontram com o rei. É triste. Tem pessoas que estão dentro do reino, mas nunca se encontram com o rei. E hoje, nessa noite, você tem que olhar para Cristo como seu rei e ir até ele, e se encontrar com ele, e dizer para ele que é somente ele, através dele, não existe outra coisa. Outro pregador, Paul Washer, ele fala assim: Jesus não é tudo o que precisamos. Não, ele é tudo o que temos. Veja a diferença. Jesus não é tudo o que precisamos, mas é tudo o que temos. A única coisa que temos é Cristo. Amados, isso é muito importante. Importante para a nossa vida, para o nosso cristianismo. Isso é importante para a igreja de Cristo. Devemos nos levantar e proclamar os solos cristos. Somente Cristo, Jesus. Amados, sim, proclamem aos quatro cantos da terra. Lembre-se, fora de Cristo não há nada. Tudo está nele, pois a sua palavra diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, se não estivermos em Cristo, não temos nada. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Só nele temos paz com Deus. Só nele temos salvação. Só nele temos santificação. Só nele somos justificados. Só nele somos regenerados. Amados, glória a Deus. Que essa noite você saia cheio de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus seja tudo que você tenha. E que isso seja suficiente para você. Porque se Ele não for, nada mais será. Nada. No último dia, quando atravessarmos os portões celestiais, vamos chegar diante de Deus com as mãos vazias, mas agarrados a Cristo, dizendo: tudo que temos é Ele, tudo que temos é o Seu Filho. E se Ele não for suficiente, o que mais será? O
que mais posso dar pela minha salvação? O que posso dar eu para Deus? Nada. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos amou primeiro. Então hoje nessa noite, que Jesus Cristo seja o centro, seja tudo para você, e que você saia daqui com essa mentalidade que Cristo não é tudo o que precisamos, Cristo é tudo o que temos. Se nos tirar Cristo, não sobra nada. E como eu falei, amados, quão triste é você ver igrejas e mais igrejas sem Cristo, vazia de Deus, vazia de palavra, vazia de cruz, vazia de uma mensagem cristocêntrica. E hoje nessa noite que nós possamos pedir a Deus que essa palavra traga vida para nós, que traga em nosso coração vida eterna. Aleluias. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Pai, obrigado porque nessa noite, ó Pai, nós podemos ouvir sobre o Teu Filho e entendermos, ó Deus, nessa noite, que Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro do Evangelho. Nós entendemos nessa noite que o Seu Filho é tudo em todos para a glória de Ti, ó Pai. Nós entendemos que Ele é, Senhor, e fora dEle não há outro. Nós entendemos que tudo é dEle, para Ele, por Ele. Nós nos movemos e existimos para a glória dEle. E hoje nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.